A paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional onde nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, lemos um pouquinho cada dia e refletimos sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu queria começar com uma oração para que Deus nos acompanhe nessa leitura. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de aprender mais de Ti. Obrigado porque nós podemos ter, Senhor, a palavra ao nosso alcance. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós e o Senhor tem mostrado a sua vontade, Senhor. Ajuda-nos a ter disciplina para ler a Tua palavra. Continua conosco, isso eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E já vamos passar para a leitura. Nós vamos continuar em Levítico, onde nós estamos vendo Deus dar para Moisés as leis cerimoniais e todas as outras leis para que o povo de Israel continue, na verdade, se torne uma nação que é teocrática, ou seja, governada por Deus, e estão recebendo as leis em que eles vão seguir. E Levítico 7, a partir do 28, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como uma oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Esta é a sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes, desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos, as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isso que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com o manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Lembrando que urim e tumim são aquelas ferramentas utilizadas para identificar qual que era a vontade, a decisão do Senhor. Nós não usamos isso hoje. Era uma ferramentas daquela época. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente o turbante. Prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou.
Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou-o nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e o colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes, colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino, untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos, e moveu os alimentos para o alto como uma oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Esta foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés, do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e suas roupas. Deste modo consagrou Arão, seus filhos e as suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhe o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam-na ali, junto com os pães que estão nos cestos de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizermos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias, e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois isso foi o que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. No 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel, e disse a Arão: escolha um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois, diga aos israelitas: escolham um bode para a oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para a oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresentem todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim, toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: é isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhe apareça. E aqui, só talvez um comentário breve, apesar de serem várias leis, várias coisas específicas,
É interessante lembrar que, apesar para a gente ler, talvez a gente não encontre muita razão, além de conhecer culturalmente, mas para o povo naquele momento eram as instruções de como a vida deles iria a funcionar, porque a vida deles estava em torno dessa adoração ao Senhor, inclusive os sacerdotes, a vida inteira deles era dedicada a fazer todas essas ofertas e adoração ao Senhor. Então, era importante para eles naquela época, porque lembrando que esse texto era para o povo de Israel. Vem para a gente também, mas esse texto era para o povo de Israel mais diretamente. Assim, da mesma forma que talvez se você for cozinhar alguma coisa, você vai querer uma receita detalhada daquele prato, da mesma forma aquele povo precisava de instruções detalhadas de como eles tinham que adorar ao Senhor. Então, talvez, novamente, possa parecer um pouco sem sentido nós lermos todas essas instruções, que algumas vezes parecem até repetidas, mas a gente tem que entender que toda escritura tem um contexto, tem um momento e tem um povo que para quem aquele texto é direcionado. Nós também, esse texto também é direcionado para nós, mas não como aplicação prática, mas sim como um registro de tudo o que aconteceu da obra do Senhor até a obra redentora de Jesus, que nos afeta diretamente com a salvação das nossas almas por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Marcos 3:31 até 4:25. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui é um texto interessante e até um pouco discutido, aí principalmente entre os católicos e os protestantes. E uma coisa interessante que a gente pode notar aqui é que eles afirmam que irmãos aqui poderiam ser primos, defendendo a ideia de que Maria não teve filhos. Entretanto, esse texto aqui foi escrito em grego, e em grego existia uma palavra para irmãos e existe uma outra palavra para primos, o que já é diferente do hebraico. No hebraico, realmente, você pode ter uma palavra que significa tanto irmãos quanto primos, mas no grego, na língua que esse texto foi escrito, você tem uma palavra especificamente para primos, o que corrobora para a interpretação de que esses aqui eram realmente irmãos de Jesus, possivelmente de Maria. Existem algumas outras pessoas que defendem algumas outras linhas, mas nós cremos que realmente Jesus tinha irmãos. Maria, mãe de Jesus, foi uma pessoa importante, foi uma pessoa escolhida por Deus, e o fato dela ter tido outros filhos para nós não tira todo o mérito dela ter sido escolhida para Deus. Ela continua sendo uma pessoa santa, assim como os outros discípulos, aqueles que serviam a Deus, os apóstolos, foram santos, ou seja, pessoas que se dedicaram à obra, pessoas que dedicaram a sua vida para adorar a Deus, assim como nós também podemos e somos chamados para todo dia sermos santos, separados para Deus. Mas isso não coloca ela no patamar de Jesus. Jesus é Deus, o Deus encarnado, o Rei dos Reis, aquele que veio, que salvou, aquele que é o mediador entre os humanos e Deus, e o único que deve ser adorado, porque ele é um com Deus. Capítulo 4. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se. Enquanto o povo ficou na praia, ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta.
Ouçam, lembrando que parábolas são histórias que têm não verdadeiras, fictícias, né? Mas que têm algum ensinamento por trás delas. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, crescendo e produzindo uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: Se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Essa parábola aqui é uma parábola muito bonita que representa a verdade das pessoas, do mundo, do nosso chamado para pregar o Evangelho, e o chamado para nós termos esse coração que seja como uma terra, como uma terra boa, uma terra fértil, solo fértil, que aqui mesmo nós, ouvindo essas palavras, lendo essas palavras, que nós possamos receber essa mensagem e permitir com que essa mensagem cresça em nossos corações, não deixando que nós simplesmente escutemos este devocional, escutemos essa palavra, lemos esse texto, e logo que termina, nós simplesmente deixemos de pensar sobre elas e fazermos com que todo esse conhecimento, todas essas palavras sejam sufocadas pela preocupação da nossa vida, pela sedução das riquezas, e nós não demos importância devida à palavra de Deus. Ao mesmo tempo, que não caia no solo rochoso, ou seja, aquele solo que tem pedras e que as raízes não vão aprofundar, para que a gente continue meditando nessas palavras, para que a gente continue meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, de modo que esses ensinamentos entrem profundamente nos nossos corações. Então, que nós tenhamos um coração fértil, um coração que seja um solo fértil, pronto a absorver as palavras do Senhor, e para que a gente cuide desse, talvez possa dizer, esse jardim que é o nosso coração, para que não cresçam outras plantas que não aquela que vai que é da vontade do Senhor e que vai produzir uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Isso, inclusive, é um bom indicativo para sabermos se aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos lendo, a forma como nós estamos servindo ao Senhor está correto, porque a palavra diz que se nós recebemos a palavra, se nós fazemos com que essa palavra cresça, ela frutificará e produzirá uma colheita.
A sua vida está produzindo colheita? A sua vida está produzindo fruto? As pessoas que estão ao seu redor estão sendo transformadas, tendo a vida transformadas pela glória do Senhor refletida através da sua vida? Que a gente possa sempre meditar nisso. Verso 21. Em seguida, Jesus lhe perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão e de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado, pois aos que têm, mais lhes será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Salmos 37, do 12 ao 29. O perverso trama contra o justo, rosna e lhe mostra os dentes. Mas o Senhor ri, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhe atravessarão o próprio coração e seus arcos serão quebrados. Melhor ser justo e ter pouco, que ser perverso e rico, pois a força dos perversos será despedaçada, mas o Senhor sustenta os justos. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros, eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais que o suficiente. Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa serão destruídos. O Senhor dirige os passos do justo, ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre, pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. E por fim, Provérbios 10, verso 5. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Aqui, novamente, continuando do capítulo 10, incentivando para que as pessoas não sejam preguiçosas, para que nós não sejamos preguiçosas, para que a gente sempre trabalhe. E não a questão de... E não que Deus queira que a gente simplesmente trabalhe. Ele mesmo, desde o começo, disse que por 6 dias nós trabalharíamos e um dia descansaríamos. Então, Deus também vê com muita importância o tempo de descanso, o tempo de recuperar as energias. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o preguiçoso logo empobrecerá, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Então, a continuação lá de Provérbios 10. E esse foi os textos que nós lemos hoje. Isso é o que o Senhor tinha para nós. Que você continue meditando, para que as palavras do Senhor continuem falando ao seu coração, e para que nós possamos cada dia mais aprender mais e mais do Senhor, até o dia que Ele nos recolha, seja individualmente ou seja coletivamente no arrebatamento. Queria fazer uma oração para terminar. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Continua conosco, Senhor, nesse dia, abençoando para que nós possamos continuar aprendendo e meditando sobre o Senhor, para que nós possamos
a ter um dia abençoado, independente do que fizermos, para seja no nosso trabalho, seja nos estudos, seja nos nossos lares, que todos os nossos afazeres sejam, Senhor, guiados pela Tua vontade, protegidos pelas Tuas mãos e sustentados pela Tua vontade, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes para que possam ter cura, para que possam melhorar, Senhor, para que a Sua mão esteja com eles, curando, livrando e consolando. Abençoa aqueles que estão, Senhor, precisando de uma porta de emprego, para que o Senhor abra, Senhor, para que o Senhor traga sustento para a sua casa. Senhor, nos guia, Senhor, durante todo o dia e abençoa para que tudo que nós fizermos seja para a tua glória. Senhor, fica conosco, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você possa fazer tudo no seu dia para a honra e para a glória do Senhor. E eu te vejo novamente amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.